Vamos abrir o nosso livro na página de número 39. Vamos falar desse tema tão difícil, mas que é extremamente importante para nós, que é a Trindade. Vamos falar sobre a Trindade. O que é a Trindade? O que é a Trindade? A gente fala sempre em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas a gente não sabe definir a Trindade. Há irmãos que oram em nome da Trindade. Escutem, não há nenhuma recomendação bíblica para que a gente ore em nome da Trindade. Ah, Senhor, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhuma referência bíblica para a gente fazer esse tipo de oração em nome da Trindade. Em nome da Trindade deve ser feito o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qualquer oração que a gente faz, a Bíblia diz que é em nome de Jesus. Tudo que pedirdes pela fé em meu nome, crendo recebereis. Então é um erro a gente orar em nome da Trindade? Se aprendeu nesta noite. Vai orar em nome de Jesus. Mas a gente aprende essas coisas, é por isso que nós estamos aqui. Vamos falar sobre a Trindade. O que é a Trindade? Primeiro, dê uma viradinha na página e vai até a página 41. Vai até a página 41, que eu quero começar por ali. Todos nós sabemos que a Trindade, como a gente fala, é Deus em 3 pessoas. Correto? É assim que a gente fala. Muito bem, mas vamos lá pela página 41 primeiro. Existem aqui 3 correntes teológicas, na página 41, 3 correntes teológicas para se referir à Trindade. Aliás, que tentam explicar esse fenômeno. Primeiro, o unicismo. Nome difícil, escreva aí no seu livro, anote. Segundo, o unitarismo. Terceiro, o triteísmo. Vamos explicar o que é isso. Unicismo. Lá no ano dos 263 depois de Cristo, surgiu um cidadão chamado Sabélio, um bispo da igreja, e esse sujeito disse que Deus é uma pessoa só, que se apresenta de 3 formas. Deus é uma pessoa só, que se apresenta de 3 formas. Nós acabamos de ler um texto bíblico, Mateus capítulo 28, em que fala sobre 3 pessoas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, quando se fosse relacionado ao batismo. Muito bem, escutem aqui. Como que Sabélio apresentou Deus? Ele disse, não existe, vejam bem, Sabélio disse, não existe Trindade, o que existe é um Deus que se apresenta de 3 formas. Uma hora ele é Deus Pai, outra hora ele é Deus Filho e outra hora ele é Deus Espírito Santo. Aliás, uma hora ele é Deus Pai, uma hora ele é Pai, outra hora ele é Filho e outra hora ele é Espírito Santo. Não são 3 pessoas distintas. É uma pessoa que se apresenta de 3 modos. Isso era uma heresia.
Porque nós vamos ler daqui a pouco que não tem a menor possibilidade de ser uma pessoa que se apresenta de 3 modos. Bom, se é uma heresia, nós temos aqui no Brasil pelo menos 2 igrejas, muitas outras também, mas 2 de destaque, que pregam isso. Eles negam a existência das 2 pessoas, ou pelo menos das 3, como se fosse um só. Quem são? Quais são essas igrejas? O Tabernáculo da Fé, do William Marron Branham, e a Voz da Verdade. Voz da Verdade não acredita na Trindade. Voz da Verdade prega isso. Então, a partir de hoje, muitos irmãos vão pensar quando vão cantar o hino. Eu chorava para as paredes ouvir. Como é que alguém canta uma música composta por alguém que nega o Deus em quem você acredita? Tem explicação? Como é que você consegue cantar a música de alguém que diz que o Deus que você acredita não existe? E essa briga é antiga, porque os crentes dizem assim, mas as músicas deles são bonitas. E são. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. São bonitas, mas eles não acreditam na Trindade. Em outras palavras, o que Voz da Verdade diz? Que o Jesus que você acredita não existe. O que existe é uma figura, uma representação de Jesus. Um modo. Ou seja, Deus foi criador, depois Deus, nasceu da Virgem, e esse mesmo Deus morreu na cruz. Esse Deus, o mesmo Criador, subiu ao céu e voltou como Espírito Santo. Então, você precisa saber hoje. O segundo é o unitarismo. O unitarismo nega a divindade de Jesus e do Espírito Santo. Quem foram Jesus e o Espírito Santo? Eles foram criação de Deus, mas não são Deus. Tem muitas igrejas que pregam isso. E o terceiro é o triteísmo. O que é o triteísmo? Escutem aqui. O triteísmo, o que ele prega? O triteísmo prega 3 deuses distintos. Não é um Deus, são 3 deuses. Então, o Deus Pai é um, aí existe outro Deus, que é o Deus Filho, e existe outro Deus, que é o Deus Espírito. Muito bem. As testemunhas de Jeová caminham por aqui. Porque para eles Jesus é um Deus menor. Nenhuma dessas 3 configurações refere-se ao que nós cremos. Nós não cremos no unicismo do Brahman, de Sabélio. Nós não cremos no unitarismo e nem tampouco no triteísmo. Nós não cremos que Deus é um só e que
Pai, Filho, Espírito Santo são três modos diferentes da mesma pessoa. Nós também não cremos que só existe o Deus Pai, que o Filho e que o Espírito Santo não são deuses, esse é o unitarismo. Também não acreditamos em três deuses, distintos um do outro. Um é o Deus Pai, que não tem nada a ver com o Deus Filho, que não tem nada a ver com o Deus Espírito Santo, como se fossem três pessoas distintas, Pedro, Tiago e João. Não é isso que a gente acredita. O que nós acreditamos na Trindade? De Trindade. É um só Deus em três pessoas distintas, uma da outra. Mas não são três deuses, é um Deus em três pessoas distintas. Ele é Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, da mesma essência, da mesma natureza, é um só Deus. E agora, dito isso, a gente volta para a página de número 39. Então, qual é a importância da gente conhecer doutrina? Nós precisamos saber isso. Quando alguém te chamar de idólatra, porque você acredita em três deuses, como fazem as testemunhas de Jeová, você vai dizer, não, eu não sou idólatra. Eu não acredito em três deuses, acredito em um Deus só. Eu sou monoteísta. Eu só acredito em um Deus. Escrevam essas palavras aí no seu livro. Monoteísta. Eu acredito em um Deus. Bom, então o que é a Trindade? Aqui está a nossa profissão de fé, que diz assim: professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno, um só, em essência, em substância, indivisível em natureza. A natureza do Pai não é diferente da natureza do Filho, tampouco do Espírito. É uma só natureza, como está aqui no texto, que subsiste eternamente. Eles foram criados desde quando? Deus é eterno, existe por si mesmo. Em três pessoas, sendo elas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, iguais em poder e glória e majestade. Não são diferentes um do outro. Não há diferença entre um e outro. Não há um maior e outro menor. Aí irmãos falam assim, irmão, faz a oração em nome do Pai aí, porque do Filho o Pai é mais forte. Isso é uma heresia. Tá? Então, em glória, majestade, mas distinto em função. Que a gente vai estudar daqui a pouco quais são as funções. E aí vem o texto que nós acabamos de ler de Mateus 19. Veja, portanto, ide ensinai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está na Bíblia. Então, as Sagradas Escrituras revelam claramente a Trindade. Revelam aqui Trindade, quer dizer, três pessoas que compõem um só Deus. Não são três deuses. Muito bem. Então, como eles são? Eles possuem o mesmo atributo. Quais atributos? Nós falamos a semana retrasada. O atributo de onipotência, de onisciência, de onipresença, soberania, de eternidade. Nenhum deles tem menos que o outro. Tá? Então a Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. Então, estas três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, que tem sentimento, características pessoais, de pessoas, sentem tristeza, alegria,
choro. Essas três pessoas compõem um só Deus. São três pessoas distintas, mas um só Deus. São três pessoas distintas, mas um em essência. São três pessoas distintas, mas uma só divindade. Bom, cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos. Muito bem. No entanto, afirma que há um só Deus e que Deus é um só. E que Deus é um. Todavia, para nós, há um só Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Não são três deuses. Isso precisa estar bem claro para os irmãos. É um só Deus. Um só e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Agora, o que é que a gente vai falar? Página 40. Nós vamos falar aqui da unidade da Trindade. Unidade. Irmãos, em todo projeto de Deus, quando eu estou falando em todo projeto de Deus, nós falamos de três pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você fala em Deus, você fala em três pessoas. Se Deus quiser, vai dar certo. Deus para você é quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo bem aí? Podemos continuar? Muito bem. Em todo projeto, em todo trabalho, toda realização divina, não houve desacordo entre estas três pessoas. Há quem diga que a parábola do dono da vinha infrutífera, escutem só, coloca uma divisão entre Deus Pai, entre Pai e Filho. Por quê? A Bíblia diz que Jesus contou essa passagem. Certo homem foi até a sua vinha procurar fruto, chegando lá não encontrou nela, senão, não encontrou nada nela. Aí então o dono da vinha disse, corta. Mas o viticultor disse assim, não, senhor, deixa eu adubar. Se ela então não der fruto, aí então a gente corta. E há quem diga que, por esta razão, pai e filho entram em discussão. Na verdade, não é isso que o texto trata. O texto não trata de pai e de filho. O texto trata de lei e graça. Porque a lei diz que a alma que pecar morre, mas a graça, a alma que se arrepender, recebe vida. Tudo bem? Diga glória ao Senhor. Então, não há nenhuma hipótese de que eles tenham desunião nos seus projetos. Não há nenhuma hipótese. Apesar de ser três pessoas em um só Deus, eles são um em unidade. Toda a Bíblia diz isso no início do texto bíblico, Gênesis, capítulo 1, está escrito assim, façamos o homem, a nossa imagem. Toda vez que você ler o texto, você vai perceber isso. E a lição nos aponta isso. Vejam, a unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade. Não é porque ele é uno e porque há uma unidade nos seus projetos que não existe Trindade, como dizem alguns. Aí ele diz assim, não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Por que composta? Porque são três. O nome Elohim, aliás, seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. Eles se relacionam desde sempre. O nome Elohim, no plural, de Eloá, Deus, em hebraico, revela os primeiros vislumbres da Trindade. Muito bem, isso aqui eu preciso de mais tempo para explicar isso para vocês.
preciso de um pouco mais de tempo. Nós temos que voltar ao texto, a página de número, explicar para vocês, eu tenho que voltar aqui, ó, na página de número 33 e discorrer com vocês os nomes de Deus. Mas muito bem, então vamos lá para não confundir, porque aí você precisa da teologia, tá vendo? Aí você já precisa da teologia. Precisa sentar, mastigar a teologia para vocês entenderem mais o nome de Deus. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, o nome Elohim, plural, de Eloá, entre aspas, Deus, em hebraico, revela os primeiros vislumbres. É o nome que aparece na declaração: no princípio criou Deus. Eu disse agora há pouco que quando a gente fala em Deus, a gente fala em quem? A gente fala na Trindade. Porque Deus para nós, quando você fala em Deus, você não fala só em nome do Pai. Você está falando em nome da Trindade, que para Deus para nós é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. Muito bem. Então, quando você fala em Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criou está no singular e o sujeito Elohim, Deus, no plural. Por quê? Porque são uma pessoa. Aliás, é um Deus em 3 pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz, criou Deus, e aí se refere à unidade. Se o texto dissesse assim, eles criaram, então é mais de uma pessoa criando. No caso não é o nosso. Deus criou. Deus é um só para nós, em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é uma obra só das 3 pessoas. Que não há desentendimento entre eles, que não houve desacordo. Além disso, seguindo, o verbo, aliás, além disso, o monoteísmo do Antigo Testamento, o que é monoteísmo? Escreve aí, é a crença em um só Deus, em uma só divindade. Politeísmo é quem acredita em vários deuses. Quem são politeístas? Os indianos são politeístas. Eles acreditam em vários deuses. Toda pessoa que acredita em vários deuses é politeísta. E eu, pastor, você é monoteísta porque você acredita em um só Deus. Aí, seguindo. O monoteísmo do Antigo Testamento não é absoluto e permite a pluralidade da unidade. E disse Deus, façamos, olha aqui há mais de uma pessoa dialogando no texto de Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem. Quem é? O verbo está na terceira pessoa. Façamos, nós. Quem são as 3? Tem mais de uma pessoa. Quem são as pessoas envolvidas nessas ações? Nas ações de fazer o homem. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem. É o que nós estamos estudando. Olha só. Também há outras referências. Lá no Gênesis capítulo 11, quando há a confusão das línguas, veja o que o texto diz. Desçamos. Se fosse só uma pessoa, diria assim, vou descer lá. Desçamos lá e confundamos as línguas. Então, são mais de uma pessoa. Então, é importante, inclusive, prestar atenção nessa construção do texto. Muito bem. Seguindo ainda. Ele diz assim, desçamos lá. Lá no texto de Isaías, capítulo de número 6, diz assim,
a quem enviarei e quem há de ir por nós? É Deus falando, e na segunda ação, a pessoa que vai em nome da Trindade. Nós. Quem há de ir por mim? É diferente. Quem há de ir por nós? Geralmente, quando eu peço para alguém fazer algum favor aqui para a igreja, eu falo assim, irmão, você pode fazer um favor para nós? Quem é o nós? A igreja. Pode fazer um favor para a gente? Irmão, você pode fazer um favor para mim? Por exemplo, nosso irmão Adalberto está fazendo aqui uma reforma nas paredes da igreja novamente. Ele está fazendo para mim ou ele está fazendo para nós? Para nós. Certo? Então vamos lá. Seguindo. Então, e aí diz o texto, seguindo ainda. Mas o Novo Testamento tornou explícito o que antes estava implícito. O que é isso? O Antigo Testamento apresenta Deus, apresenta três pessoas da Trindade dentro do substantivo Deus. O Novo Testamento mostra um por um, descortina. No Novo Testamento, de forma mais didática, eles são revelados. O Antigo Testamento, então, como diz aqui o texto, mas o Novo Testamento tornou explícito o que antes estava implícito, mostrando clara e diretamente as três pessoas associadas à igualdade e unidade, como fórmula batismal. Por exemplo, por que o fórmula do batismo não está assim, ide batizar em nome de Deus? Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa, então precisamos pensar. O Novo Testamento, ele começa a mostrar para a gente, de forma mais distinta, torna mais claro para nós, como cada um deles agiu e age. Então, é imprescindível a leitura do Novo Testamento. Jesus fez isso, e este livro vai mostrar para nós. Lembrando, irmãos, que aqui é só uma degustação para a gente conhecer um pouco mais sobre isso. Você pega parte daqui para estudar mais sobre Deus. A conhecer mais o Deus que você serve. Muito bem. Vamos lá, seguindo então. Essa unidade, aí ele vai apresentar vários textos, né? Nós já lemos o de Mateus. Aqui, seguindo. Ora, há diversidade de dons, 1 Coríntios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operação, mas o Senhor é o mesmo Deus que opera em tudo em todos. O texto segue. Em outras passagens, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Deus é o mesmo. Então, observe agora que a gente vai começar a entender o que um fez e o que o outro fez e o que o outro faz, para que a gente possa ter clareza de suas ações e saber, inclusive, responder a quem nos perguntar. Irmãos, escutem aqui, prestem bem atenção. Nós não podemos dar esse tipo de resposta a ninguém. Que tipo de resposta? Irmão, sei lá, a Bíblia fala lá de qualquer coisa, não entendo muito bem. Esse tipo de resposta, ele pode soar de várias formas. Primeiro, a pessoa tem realmente dificuldade para estudar, e aí isso é perceptível.
Isso é aceitável, tudo bem. Mas o que não nos impede de ler e de ouvir, escutem, preste atenção. A escola bíblica dominical, ela também promove alfabetização litúrgica. O que é alfabetização litúrgica? Irmãos, se eu estiver falando de algo para você que aqui da igreja que você não conhece, é uma coisa. Se estou ensinando algo para você que você não conhece, mas que pertence à liturgia do culto, por exemplo, como nesta noite, você está sendo alfabetizado. Você poderá não saber falar de gramática, você poderá não saber falar de economia, de alguma disciplina da administração, o Mel que é o que mesmo? Contador, contabilidade. Nesses quesitos, você poderá ser ignorante como eu sou. Eu sou ignorante totalmente, e nesse sentido, analfabeto, ignorante, no sentido de contabilidade. Mas quando alguém te perguntar qualquer coisa relacionada a Deus, você foi ensinado. E os crentes desprezam isso. Até nisso os crentes, desculpe a palavra que eu vou usar agora, são ignorantes. Porque a escola ensina. E como que a escola, como que o culto ensina? Você aprende aqui de duas formas. Aliás, pode-se dizer de três. A primeira é lendo. A leitura em conjunto. A leitura em conjunto é uma forma de alfabetização. A segunda, você aprende ouvindo. Então, uma pessoa que não sabe ler, e ela está com o texto na mão, veja, eu vou recorrer à escola bíblica agora. Essa defesa eu acabei de fazer. Quarta-feira passada, nesse horário do culto aqui, eu estava lá na sala de aula da faculdade, fazendo essa defesa que eu estou fazendo aqui para vocês. Essa aqui, exatamente agora. Quando você pega a lição bíblica, a lição da escola bíblica, por exemplo, não tem o texto, sabe aquela coisinha chata que muita gente acha? Eu vou ler o texto áureo, vou ler a verdade prática e vou ler o primeiro versículo. E os irmãos alternadamente vão ler cada um versículo. É assim que acontece? Muito bem. Aquilo foi uma forma pensada da igreja fazer com que o irmão que não sabe ler aprenda de duas formas. Primeiro, ele vai aprender tentando ler. Segundo, ele vai aprender acompanhando o que está sendo lido, ouvindo. Terceiro, ele vai aprender praticando. Não tem os versículos? Vocês lembram do versículo que a gente citava no final da escola bíblica? Era prática. Muita gente que não sabia ler, aprendeu na escola bíblica, na escola dominical. Então o irmão está lendo o versículo 1, e o outro irmão que é analfabeto, ele não sabe. Mas ele está acompanhando do versículo. A sucessiva, a prática constante da leitura vai alfabetizar esse cara. E muitos crentes não vão à escola bíblica porque diz que a escola bíblica é ultrapassada. E aí? Pois, quarta-feira passada, eu estou tentando pegar a gravação, eu estava defendendo isso lá na faculdade. Eu estava defendendo a alfabetização litúrgica promovida pela Assembleia de Deus. E eu conheço vários irmãos que nunca pegaram a cartilha Caminho Suave. Quem estudou na Caminho Suave aí? Só eu? Que nunca foi à escola. Que nunca fez o caderno de caligrafia. Que nunca leu as primeiras palavras.
Eu conheço uma irmã, inclusive, foi dirigente muitos anos do círculo de oração. Ela lê a Bíblia, mas ela nunca foi à escola. Onde ela aprendeu? Então não despreze, por exemplo, como esta noite. Então você pode não responder economia, você poderá não responder gramática, você poderá não responder qualquer outra área do conhecimento. Mas quando alguém te perguntar sobre a Bíblia e sobre a Trindade, aí você é alfabetizado e vai responder com graça. E é isso, então você é alfabetizado. E essa é uma missão da igreja, que infelizmente é desprezado por muitos. Infelizmente desprezado por muitos. Não despreze. Em muitos lugares do país, nosso Brasil é muito grande, em muitos lugares do país não tem um professor, senão este é o professor da escola bíblica, o pastor da igreja, que ensina as pessoas a estudar. Mas, voltando aqui para o texto, você é alfabetizado. Então, você vai responder com confiança que a Trindade, ela tem funções, cada pessoa tem uma atividade, e você vai conhecê-la a partir desta noite. Primeiro a gente precisa entender, e já retomando, que as três pessoas, não são três modos da mesma pessoa. Não são três modos da mesma pessoa. São três pessoas distintas, com características distintas que compõem um só Deus, na mesma essência. Muito bem, esta unidade que não entra, esses três nunca entraram em desacordo, jamais entrarão. Esta unidade de natureza, porque é um só Deus, reaparece mais adiante em outros textos da Bíblia. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em nós. Diga glória ao Senhor. Muito bem. Então eles não entram em desacordo. Na obra da redenção você vai conhecê-los também. Olha o que diz o texto: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para em obediência a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha a Trindade de novo aqui, na redenção. Olha a Trindade aqui, ó. Nós estamos vendo a Trindade no batismo, nós estamos vendo a Trindade na proclamação do Evangelho, nós estamos tendo a Trindade na aspersão. Olha aqui, seguindo ainda. E na obra da redenção, como eu já li, e aí ele diz: graça e paz seja-vos multiplicada. Assim, o que estava implícito no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento é revelado. Eu vou pensar, eu vou conseguir saber quem ele é. Então, quem ele é? Na página 41, que nós já lemos, mas lá embaixo, vamos pensar no que diz o texto. Olha só, vamos entender o que é que cada um fez e onde você pode ver a obra de cada um deles. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a outros dois? Não. Não há submissão, porque não há nem maior nem menor. Os testemunhos de Jeová dizem isso. Eles pegam o crente e falam assim, ó: Pai, te dou... Jesus é menor que Deus.
Porque Jesus diz assim, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Pai, te dou graça porque sempre tendes me ouvido. Aí o crente fica assim, é mesmo, né? Jesus é menor que Deus. Né? E aí ele não sabe responder. Vamos pensar. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou outro dos dois membros, mas isso não significa que ele é inferior em essência. Por exemplo, quando Jesus veio a este mundo, que ele se esvaziou de sua onisciência, de sua onipresença, ele se esvaziou de sua glória para caber exatamente num corpo igual a nós. E aqui na terra, ele, humanizado, sim, se submeteu a Deus, Pai. Mas isso não significava dizer, e nem significa dizer que ele é menor. Porque ele mesmo disse inúmeras vezes que Natanael disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, há tanto tempo eu estou com vocês. Eu te vi antes, debaixo da figueira eu te vi. Então veja, antes de Abraão eu sou. Então vejam, há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza. Porque a natureza do Pai não é maior do que a do Filho, também não é maior do que a do Espírito. É a mesma natureza. Tenho certeza que quando terminar essa aula aqui, vocês vão me procurar para fazer tarde. E ele diz assim, e aproveita agora, porque eu falei há poucos dias para os irmãos, aproveita agora, que é só o valor da mensalidade. Daqui é só o valor do livro aí que vocês vão pagar. Daqui um ano e pouquinho, aí vai ser uma coisa muito diferente. Aí ele diz assim, existe sim uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa. Então vamos nas operações. O Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho executou. Gente, para entender isso, você tem que entender João. O que diz lá em 1 João? No princípio não era o verbo. Verbo quer dizer, verbo é o quê? Palavra. O Pai proclamou, o Filho executou. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou. Aí ele diz, quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e o Ensinador. Então vamos lá. Haja luz, Deus disse. O Pai disse, haja luz. O Filho fez a luz. É isso que o texto está dizendo. Neste momento, quem está operando na igreja? O Espírito Santo. Vou repetir. Desde o dia em que você recebeu Jesus, o plano de salvação, quando você parou para ouvir a voz de Deus, a pessoa que estava pregando, quem estava operando naquele instante?
E quem está operando agora? Vocês não podem ter dúvida disso. Esta operação, nós precisamos entender isso lá em João capítulo 16. Vamos lá para a Bíblia? Vamos lá para a Bíblia, João 16. Versículo 9, se eu não me engano. Opa, aqui não vou achar mesmo, eu estou lendo em Lucas. Não bate, né? Aí não dá, né? Eu li o 16 e esqueci de ler de que livro que era. João 16, olha aí, acompanhe comigo. Versículo de número, versículo de número 7. Eu vou ler na minha tradução, mas vocês vão precisar ler na de vocês, porque ela é um pouquinho diferente. Verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o consolador, não virá até vocês. Entretanto, se eu for, eu o enviarei a vocês. Verso 8. Quando ele vier, mostrará que o mundo está errado a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não confiam em mim. Da justiça e do juízo, da justiça, porque vou para o meu Pai, e do juízo, porque não me verão mais. Pergunto para a igreja que está reunida aqui esta noite: esta obra de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo, não é isso que o texto está dizendo? Quem te convenceu do pecado que você praticava, que você é um pecador? Quem te convenceu da justiça de Deus? Quem te convenceu do juízo? Quem fez essa obra na sua vida, irmão? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo estava usando o pastor, usando o pregador, usando o texto que você estava lendo, e ele te convenceu. Então, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Então, quando alguém disser para você, não existe Espírito Santo, você está dizendo assim, eu sou. A minha fé, a minha igreja também é a personificação da obra do Espírito, o resultado da obra do Espírito Santo. Então, o texto está mostrando isso para a gente. O Espírito Santo, na obra da redenção, ele é o Consolador. Seguindo, para a gente já finalizar aqui. Então, quando o Filho retornou, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. A subordinação do Filho não comprometeu a sua deidade. Pastor, o que é deidade? A sua natureza divina, a sua essência divina. Muito bem. Então, não compromete a sua deidade absoluta, e da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ser enviado para a terra, como não, ao ministério do Filho e ao Pai, não é sinônimo de inferioridade, como dizem alguns. Quando o Senhor Jesus disse, o Pai é maior do que eu, João 14, 28, ele não estava falando em deidade, ele estava falando em consequência da sua encarnação. Como diz o texto, não quis dizer com essa declaração que se tornou uma substância menor que o Pai, e sim
que se subordinou funcionalmente. Ou seja, naquela função. Muito bem. Porque aí segue o texto. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Olha que aqui ele fala que tem duas vontades. A vontade do Pai e a vontade do Filho. Então já não pode ser unitarismo e nem unicismo. Melhor ainda, não pode ser unicismo. Porque o unicismo não tem vontade do Pai, nem do Filho, nem vontade diferente do Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo que tem vontade do Pai e vontade do Filho. Bom, a submissão do Filho foi uma condição voluntária para o seu messiado. Também o mesmo Filho sujeitará àquele todas as coisas. Isso não compromete a deidade do Pai, isso não compromete a deidade absoluta do Filho, porque nele habita corporalmente todas as coisas. Então vamos lá. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O que é que você precisa saber? São três deuses distintos? Não. É uma pessoa é um Deus em três formas? Não. É um Deus e os outros dois não são Deus? Não. São três deuses distintos? Não. É um Deus em três pessoas. Eles têm vontade, eles têm sentimento, eles choram, eles têm personalidade de pessoa. A Bíblia apresenta Deus com cada uma das pessoas da Trindade com personalidade distinta. Solange e Célia são irmãs. Têm personalidade distinta. Tem gêmeos aqui na igreja? Tem, né? Os gêmeos. O Mateus, Davi e Levi. Davi e Lucas. Davi e Lucas. O Davi e o Lucas são gêmeos. Eles têm personalidades distintas? Tem? Claro. Eles podem se vestir da mesma forma? Podem. Provavelmente, quando crescer, seguirão do mesmo jeito. Vão se vestir da mesma forma. Vão se vestir com a mesma roupa, assim, mesmas cores, mesmo estilo. Mas eles têm personalidade e terão personalidade, continuarão tendo, melhor dizendo, personalidades diferentes. Terão características diferentes. Então, um é mais maleável, o outro é mais duro. Um é mais tímido, o outro é mais extrovertido. São personalidades diferentes, de pessoas diferentes. A Bíblia nos mostra Deus, cada pessoa da Trindade, com personalidade de pessoa, distinta uma da outra, mas de um só Deus. Então, a partir desta noite, você vai ler e passar a ler o texto bíblico pensando nisso, pensando nessas questões. Tá? Só para a gente finalizar, o Pai é identificado como Deus, com abundante frequência nas Escrituras. O Filho, como diz o texto, desde a eternidade, o único Filho de Deus, possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, e aí a gente não precisamos tratar dele para não confundir a cabeça de vocês. Qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Um em quê? Um em essência. Então, o que nós ensinamos? Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas. Nós vamos discutir isso lá na frente. Divina e humana. Sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Acreditamos em sua concepção sem pecado. Irmão,
E ele diz aqui ainda, no ventre de Maria, negamos que ele tenha sido criado, como dizem aqueles que negam a divindade de Jesus, a deidade de Jesus. Testemunho de Jeová diz que Jesus foi criado, é criado por Deus. Por exemplo. E aí ele diz, negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado pela obra do Espírito Santo. Que há os evangélicos que dizem que Jesus não existia na eternidade, mas que passou a existir quando Maria ouviu a voz do anjo. E ele foi gerado. Muito bem. Porque com o Pai, aí diz aqui, confessamos, olha como ele é claro nisso, que ele é autoexistente. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo possui a mesma essência de Deus, do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade, foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho, e ele é o Espírito que provém de Deus, penetra até as profundezas de Deus. Negamos que ele seja apenas um atributo da divindade, ou apenas, como diz os testemunhas de Jeová, que ele é um... Como é a palavra que eles dizem? Ele é um... Eu esqueci a palavra agora. A obra do Espírito Santo, porque ele é Deus e Senhor, a obra dele é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus, executado pelo Filho Jesus. Então olha que até na sua salvação, na minha salvação, nós vemos a obra da Trindade. Ensinamos, olha como a declaração de fé é importante. Então quando alguém te perguntar alguma coisa, você abre o livro. Não tenha dúvida, na escola dominical, você precisa ter esse livro. Esse livro não é para um por família, é como a Bíblia. A Bíblia não é uma por família, é um por cada pessoa. É um por pessoa. Você tem o seu, a irmã Cida está com o dela ali. Cadê? Está aí, irmã Cida? O seu? Olha lá. Olha lá. É um por pessoa. Ela faz as anotações dela, eu faço as minhas. De vez em quando ela vem e busca as minhas. Com certeza. E de vez em quando eu vou lá e dou uma sapiada no que ela escreveu também. Então, aí diz aqui, fechando. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar, santificar o homem e a mulher, e que ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, irmão, eu publiquei ontem um texto, um banner aí no grupo para os irmãos, e perguntei para eles, num grupo que a gente tem de ministério, perguntei para eles identificar a heresia. Identifiquem a heresia. Publiquei aí. O banner dizia o seguinte: culto de louvor ao Espírito Santo. Irmão, quando você for dirigir uma palavra a alguém, ore a Deus. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. E você vai orar em nome de quem? Em nome de Jesus. Que não é uma pessoa parte da Trindade, ele está na Trindade. Peça a Deus, como a gente vai estudar nas próximas aulas, para que te encha do Espírito Santo. Para quando você for aconselhar alguém, você ter a palavra direta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece o que eu penso, como conhece o que você pensa. Eu não sei o que você pensa e nem o que eu penso, mas o Espírito Santo conhece. E ele é capaz de dar a você a palavra certa para atingir o alvo lá dentro do coração da pessoa e ela se render.
porque Ele é regenerador. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a nossa crença.